Quando eu comecei a investir, meu objetivo era criar uma carteira sólida, focada no Brasil e em dividendos. E durante muito tempo eu achei que estava fazendo tudo certo. Mas analisando minha carteira recentemente, eu identifiquei um problema que poderia me prejudicar muito no longo prazo. Eu estava colocando praticamente todo o meu patrimônio em um único país, o Brasil. E foi nesse momento que eu percebi que era hora de mudar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rumo à Aposentadoria. Indo diretamente para minha carteira, fazendo essa análise, vocês podem ver que o meu objetivo sempre foi ter empresas sólidas brasileiras boas pagadoras de dividendos. Então eu tenho Banco do Brasil Seguridades, Banco do Brasil, Petrobras, Itaú, Semig, Sanepar, Caixa Seguridade, Taesa. E nos fundos imobiliários eu também tenho bons fundos que pagam bons dividendos. Esse sempre foi o meu objetivo. Mas é aí que eu identifiquei o problema. Todo o meu dinheiro está concentrado nos ativos do mesmo país. São todos ativos brasileiros, empresas brasileiras, fundos imobiliários brasileiros. Ah, mas qual seria esse problema de você investir somente em coisas do Brasil? O problema é que por mais que meus ativos estejam diversificados, eu não tenho um foco, uma concentração somente em um ativo na minha carteira, apesar de eu ter vários ativos, o foco está em apenas uma economia, que é a economia brasileira. Se porventura o Brasil economicamente não estiver positivo, que é algo que está acontecendo hoje, preste atenção nessa notícia aqui. No primeiro trimestre de 2026, cerca de 5.900 empresas brasileiras entraram em recuperação judicial. Esse volume representou uma alta de 21,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. O movimento tem sido impulsionado pela combinação de taxas de juros elevadas, encarecimento do crédito e pressão inflacionária. Se você quiser entender o que é inflação do melhor, assiste esse vídeo aí que tá no card, tá? Nesse vídeo eu explico de forma muito simples e detalhada o que é inflação. Você vai entender e vai sair do vídeo para nunca mais perguntar o que é inflação a alguém. Aí você pode pensar, pô, mas essas 5.900 empresas que estão em recuperação judicial são empresas grandes? São empresas que você está investindo? Não necessariamente são as empresas que eu estou investindo, tá? Eu acredito que nenhuma das minhas empresas... Não, acredito não. Tenho certeza que nenhuma das minhas empresas que eu estou investindo estão em recuperação judicial. Mas aqui vem um ponto, tá? Não é porque não está em recuperação judicial que está numa boa fase, que está num bom momento, né? Essas grandes empresas. Então, pega esse dado aqui do Banco do Brasil, que está tendo problemas grandes com créditos muito altos. E o dado é em relação ao lucro do Banco do Brasil, tá? Vamos lá. O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 3,4 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2026, o que representa uma queda de 53,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando o resultado havia alcançado 7,4 bilhões de reais. O recuo expressivo no desempenho foi influenciado principalmente pela elevação dos custos de crédito, com o aumento das provisões para devedores duvidosos em meio à piora da inadimplência no setor do agronegócio. Ou seja, uma empresa centenária, uma empresa muito boa, uma das maiores empresas do Brasil, está tendo um grande problema diretamente relacionado ao lucro que ela tem. No primeiro trimestre de 2025, ela lucrou 7,6 bilhões. No primeiro trimestre de 2026, 3,4 bilhões. Ou seja, caiu mais do que a metade do lucro. E isso está relacionado à economia brasileira. A economia, o crédito, a taxa de juros muito alta, a inadimplência, pessoas fazem empréstimo, não pagam. Então, se o Brasil está numa fase ruim economicamente agora, possa ser que piore depois. Se o Banco do Brasil, numa fase ruim do Brasil, está tendo um lucro muito baixo, imagina as outras empresas também que provavelmente vão diminuir esse lucro. E se vier a piorar, onde a gente vai chegar? O Banco do Brasil vai ter prejuízo? Quem sabe? Possa ser que aconteça, né? Mas eu não tô falando aqui pra você que tá assistindo esse vídeo que essas empresas são ruins, nem que o Brasil é ruim. Não. Eu tô só mostrando pra vocês o risco de você concentrar em apenas um único país o seu patrimônio. E a partir disso que eu comecei a procurar formas de investir em outros países. E eu achei a solução. E eu acho que é a melhor solução se você não consegue, você não tem muito dinheiro para investir nas melhores empresas do exterior. E foi aí que eu comecei a estudar formas de colocar empresas internacionais na minha carteira de investimentos. E eu achei a melhor forma, que foi através de um ETF. Calma que eu vou te explicar o que é ETF nesse vídeo. E também vou te mostrar qual ETF que eu tô investindo, tá? Fica tranquilo. Antes de mostrar o ETF, peço que você se inscreva no canal, deixa o like e hypa o vídeo se você tá curtindo as informações até o momento, tá? E se você quiser organizar sua vida financeira, eu tenho uma planilha que organiza, você consegue colocar tudo bonitinho lá, os seus gastos, suas dívidas, as suas despesas, todas bonitinhas. Vai estar no primeiro link da descrição. Se você quiser organizar suas finanças da melhor forma, acesse o primeiro link da descrição. Continuando aqui, o que é ETF? ETF é basicamente um fundo de investimento que investe em diversas coisas dentro dele. Digamos, um ETF que invista, aqui dando um exemplo da minha carteira para vocês, um ETF que invista em Banco do Brasil Seguridade, Petrobras e Itaú. Eu não quero investir individualmente nessas 4 empresas. Eu não quero botar em dinheiro no Banco do Brasil Seguros, no Banco do Brasil normal, na Petrobras e no Itaú. Eu queria investir os 4 ao mesmo tempo. Pô, como é que eu vou fazer isso?
existe um ETF que invista nesses 4 ao mesmo tempo. Não necessariamente existe nessas 4 ações, tá? Mas é para vocês entenderem como funciona. Então, o ETF é basicamente isso, ele vai juntar uma quantidade de ativos que você, acredito, possa ter interesse em investir, mas você talvez não tenha dinheiro para investir em todos. Mas aí, através do ETF, você consegue investir em vários deles indiretamente. Você coloca o dinheiro no fundo e o fundo reinveste seu dinheiro nesses ativos, nessas ações, nesses fundos imobiliários. É mais ou menos isso que é um ETF de forma muito simples de explicar. Resumindo novamente para você, um fundo que investe em diversos ativos, ok? Vamos seguir. E agora eu vou mostrar para vocês qual ETF que eu escolhi, no que ele investe, tá? E quanto eu investi nele, tá? Eu vou mostrar também para quem está acompanhando a série quanto de dividendos eu recebi esse mês de julho. Bom, o ETF que eu escolhi foi o IVVB11, tá? IVVB11. Tá no valor de agora de R$ 428,87. Deu uma caída aí do momento que eu comprei para o momento que eu tô gravando o vídeo, mas tudo bem. E eu vou te explicar qual o objetivo que eu tenho com ele e qual é a lógica por trás desse ETF, tá? Esse ETF, ele investe no S&P 500, que é um fundo de investimento, também outro ETF que tem lá nos Estados Unidos, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Por exemplo, Google, Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esse ETF, ele investe nessas 500 maiores empresas, o S&P 500. O IVVB11, ele replica o SP 500. Então, é uma forma de você investir na cotação das maiores empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ela segue o dólar também. Esse ETF, ele varia totalmente com relação à moeda americana com empresas americanas. Por mais que eu compre em real, a variação do valor dele não depende do real brasileiro, depende apenas do dólar em relação ao real e das empresas americanas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E dessa forma eu resolvo o problema, né? Dessa forma eu consigo resolver esse problema de investir somente no Brasil. Não, eu tenho agora as 500 maiores empresas dos Estados Unidos indiretamente na minha carteira. E essa é uma jogada que você pode adotar para você, mas com um ponto que você tem que se atentar, ok? Qual é esse ponto que você tem que se atentar? Esse ETF, ele não vai te pagar dividendos, tá? Ou seja, não vai cair dinheiro na sua conta. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Você vai ganhar dinheiro através da valorização do ETF. Eu vou te mostrar aqui rapidinho a valorização desse ETF, né, dos últimos 10 anos. Em 2016, ele custava R$ 73. Hoje, ele custa R$ 428, ou seja, teve uma valorização aí de 482%. Então, esse ETF, você não vai ganhar, né? Até tem aqui, né? Nos últimos 12 meses ele valorizou quase 9% e nos últimos 60 meses 71%. Então, vou ganhar dividendos, vai sair dinheiro, vai cair dinheiro na minha conta todo mês? Não, não vai. Mas ele vai valorizar. Ou seja, eu te mostrei em 2016, nos últimos 10 anos, ele é um ETF a longo prazo, tá? Você compra, esquece ele na carteira, deixa ele lá. Vai comprando, aproveita às vezes numa oportunidade que ele esteja mais barato. E vai deixando na tua carteira. Vai deixando na tua carteira. Porque com toda certeza as 500 maiores empresas dos Estados Unidos vão valorizar com o tempo. Logo, esse ETF vai se valorizar com o tempo também. E agora mostrando para vocês, né? Eu comprei dois fundos de ETF do IVVB11, tá? Totalizando aí R$ 869. Vou deixar aí. Ele vai ser a minha internacionalização da minha carteira, né? Digamos assim. Vou comprar só esses dois e vou parar de comprar. Não. Em determinados períodos eu vou monitorando o valor que ele tá. E aí eu vou comprando mais cotas dele, né? Mais ETFs do IVVB11 para aumentar tanto a minha posição no exterior quanto essa segurança em relação à economia brasileira. E para quem acompanha a série, né, os proventos, né? Esse mês aqui eu recebi já R$ 84,90, faltando receber R$ 33, vai totalizar R$ 117,98, né? Nos últimos 12 meses chegamos aí a R$ 1.351 recebidos. Ou seja, já estamos chegando aí quase no 14º salário, né? Já está quase no valor do salário mínimo em 12 meses. Isso aí é muito bom. Isso é um marco muito importante para a minha evolução, para a minha aposentadoria.